Queridos filhos e filhas da igreja, o Evangelho nos conta que os gregos foram ver Jesus. Mas por que os gregos e não outros? Resposta: cientes de que a filosofia não lhes deu sabedoria, ou pelo menos a sabedoria e todas as respostas que buscavam, pois como sabemos a Hélade, isto é, a Grécia é o berço da filosofia, dos grandes a saber, Sócrates, Platão e Aristóteles, que nos brindaram com grande sabedoria, Arquimedes, dentre outros. Mesmo assim, a sabedoria humana não conseguiu preencher todas as lacunas abissais que estão dentro do peito do homem, dentro do peito da mulher. E por isso mesmo os filósofos, os gregos do Evangelho, procuram respostas que não encontraram na vã e parca filosofia humana. Vão procurar em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mais tarde descobrirão que é a sabedoria encarnada, conforme nos ensina São Luís Maria Grion de Montfort. No entanto, quando os gregos chegam, parece que a expectativa daquela turma é frustrada. Por quê? O discurso de Jesus parece destoar das perguntas filosóficas que traziam em seu peito, pois todo homem busca a vida e Jesus falava de morte. Todo homem busca sucesso, mas Jesus falava de fracasso e de derrota. Todo homem, como dizia o velho austríaco Freud, pai da psicanálise, todo homem e toda mulher foge da dor e busca o prazer, mas Jesus falava de dor, de renúncia e de sofrimento. Jesus, ao citar o exemplo do trigo, nos diz que na natureza nada é produzido se antes não existir a morte. E assim o grão de trigo, para se transformar em espiga e assim poder ser pão, precisa morrer e desaparecer debaixo da terra. Precisa ser humilde. Ao ato do trigo ou do grão do trigo que cai debaixo da terra, some por um tempo e reaparece, como não nos lembrar aqui da ordenação diaconal e sacerdotal e episcopal? Pois quando um jovem vai ser diácono ou padre, primeiro, antes de tudo, tem ele que desaparecer. Antes de tudo, tem ele que se apequenar, para que Deus possa engrandecê-lo. Tem ele que se jogar na terra, para que Deus possa elevá-lo. E partindo dessa constatação, Jesus quer nos dizer também que o ser humano, qualquer homem, qualquer mulher, não precisa ser padre. Se quiser conservar a sua vida, deve antes ter a coragem de morrer, de doar-se a si mesmo por amor. Por isso ele vai dizer: quem ama a sua vida, perde-a, e quem faz pouco caso dela por causa de mim, conserva-a para a vida eterna. Há uma música católica que a gente canta muito na Arquidiocese de Sorocaba, que diz assim: primavera só veste o jardim, se a semente não guardo para mim. Jesus nos ensina hoje que quem doa a vida por amor, a recebe de volta, entra na glória. Cumpre-se nele e nela aquela profecia bela evangélica: muito bem, servo bom e fiel, entra comigo na minha alegria. Mas vale a pena revisitar o que o Senhor nos diz nesse sacro evangelho. E eu peço que você olhe o seu, no versículo 24. Vamos dar uma conferida? Vamos lá. Eu vou começar: em verdade vos digo. Agora vocês. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Já pensou na cara dos filósofos? Queremos ver Jesus. Jesus começa: se o grão de trigo não morrer. Eles ficaram com certeza frustrados. O venerável arcebispo Fultouchin, que se encontra a caminho dos altares, dizia: o homem moderno procura esquecer-se totalmente da morte.
Ou se não consegue, tenta ao menos ocultá-la, torná-la discreta, disfarçá-la, porque ele se sente deslocado na presença da morte, porque não sabe como consolar, e num velório não sabe nem mesmo o que dizer. Com a devida vênia aos médicos aqui presentes, boa parte dos médicos não alerta mais seus pacientes sobre a iminência da morte. E os homens acabam agindo como se não fosse necessário preparar o moribundo para a eternidade. Tem mais. Até mesmo a família do paciente em estado terminal, não raras vezes acaba iludindo o moribundo em estado terminal, não alertando a ele do seu estado gravíssimo, não alertando a ele de que ele deve se confessar, receber a antiga extrema unção, se preparar para a Páscoa, para a passagem, e muitas vezes acaba enganando aquela pessoa, iludindo aquela pessoa, e ao invés de ajudar, está atrapalhando, porque não está preparando a pessoa para que ela passe para a eternidade, para que ela se prepare para esse momento que é o ápice da vida. O culto da juventude eterna que vivemos hoje contribui para a pretensão macabra de que a morte nunca virá, como se todos fossem Peter Pan na terra do nunca, sem nunca envelhecer. Mas a palavra vai dizer para nós, no Novo Testamento, vamos dizer com o Padre, toda a igreja, está determinado. Está determinado Que os homens morram uma só vez. que os homens morram uma só vez. E logo em seguida, E logo em seguida vem o juízo. vem o juízo. Na palavra, quantas vezes a gente morre? Uma vez só. E o Espiritismo diz isso, sim ou não? Não. Não, que você fica reencarnando como se a vida fosse um videogame. Uma vida, 2 vidas, 3 vidas, e passando de fase. Não, não. Não existe reencarnação para que você possa consertar aquilo que você fez de errado aqui. Ou seja, assim como um comerciante extrai da sua caixa registradora à noite o extrato no qual estão escritos os débitos e os créditos do dia, também chegará inevitavelmente um dia em que os negócios dessa vida terminarão e o grande juiz extrairá, não da caixa registradora, mas das consciências, o registro de seus acertos e de seus erros. Lembremos-nos de que foi a serpente, lá no paraíso, que falou para Eva, o pai da mentira: não, vocês não morrerão. Lembram? Vocês não vão morrer nada, mentira dele. Por isso mesmo, para despertar as pessoas esse espírito de letargia e de mentira, o cristianismo propôs uma pergunta que todo cristão deve fazer a si diariamente, e principalmente antes de mimir, que é a seguinte, diga comigo: pelo que é que você está vivendo hoje? Que você está vivendo hoje. Essa pergunta é muito importante, você tem que responder no seu coração. Veja, não responda com a boca. Pelo que é que você está vivendo hoje? Você vive pelo quê? Pelo seu marido? Sua esposa? Seu filho? Seu trabalho? Seu shape? Pelo que é que você vive? Pela sua empresa que você abriu? Pelo seu comércio? Pelos seus negócios? Essa pergunta é muito importante, porque veja bem, é tão importante que essa pergunta responde pelo que é que você morrerá amanhã. É um paradoxo. Aquilo pelo que você vive hoje é aquilo pelo qual você vai dar a sua vida amanhã. Porque a palavra diz em Eclesiastes 11:3: onde a árvore cai, ela fica. Importante. São Bernardo de Claraval, chamado doutor melífluo pela Igreja Católica, porque a igreja diz que de seus lábios corriam mel quando ele falava. São Bernardo, toda noite, antes de mimir, falava para si: Bernarde, ad quid veniste? Que significa: Bernardo, a que vieste? Vocês se lembram quando Jesus estava no Getsemane e Judas chegou para entregar ele com um beijo? Qual foi a frase que Cristo disse para Judas? Amigo, a que vieste? Essa pergunta é muito importante. Perguntar a que você veio significa perguntar: o que é que você veio fazer aqui? Por que é que você nasceu?
Por que é que você se casou? Por que é que você se tornou pai? Nós que também desejamos ardentemente saber para que nós viemos, devemos buscar ardentemente responder essa pergunta: para que eu vim? E a resposta é uma só. Se ninguém te responder, eu estou aqui para responder. Por que é que você veio a essa terra? Eu vou te responder. Você veio para dar a sua vida por uma causa que valha a pena. Entendeu? É para isso. O que você está fazendo aqui? Você veio para dar a sua vida. Você veio para entregar a sua vida. E quem quiser poupá-la, vai perdê-la. É muito interessante que na dramaturgia contemporânea, o surgimento de uma espécie de personagem tem feito muito sucesso nas telonas. E eles se chamam anti-heróis. O mais engraçadinho da turma é o Deadpool. E simpático, diga-se de passagem. O que é um anti-herói? Trata-se de um tipo de protagonista, mas com uma moral e um comportamento que geralmente associamos aos antagonistas, ou seja, aos vilões. Exatamente por ser um protagonista falho, o anti-herói perturba o espectador com as suas fraquezas. O anti-herói desempenha diferentes papéis. Ele transita, por exemplo, entre o solitário e o estranho. Também costuma demonstrar distância em relação às pessoas do seu passado, uma autoestima frágil, uma vida amorosa conturbada e repleta de muitas falhas. E esse pacote de imperfeições faz do anti-herói realista, algo realista, aproximando do público que se identifica com suas fraquezas, misérias e contradições. Ou seja, se outrora na Ilíada de Homero, o padrão de herói era o homem valoroso, que buscava as virtudes a todo custo, ainda que lhe custasse a própria vida, porque o importante antigamente era morrer com glória, era morrer em campo de batalha, era morrer na guerra. Hoje o padrão é nivelar por baixo, é optar pela não grandeza, mas pela mediocridade, é não buscar altos e nobres ideais, porque isso é considerado arriscado e dá trabalho demais. Nada contra os simpáticos anti-heróis, mas por detrás disso está um valor, se é que assim podemos dizer, subliminar e subjacente. Não vale a pena morrer em campo de batalha, você tem que salvar a tua própria pele. Não vale a pena aspirar altos e nobres ideais, nivele-se por baixo, porque você não foi feito para as coisas grandes, você foi feito e criado para as coisas pequenas. A geração mais livre que vivemos hoje, né? Mais livre, empoderada, sem filhos, porque a turma quer casar, não quer nem ter filho. Sem regras, sem tabus, sem esse Deus retrógrado e sua lei ultrapassada, sem compromisso com a família. Essa geração amante do divórcio, com tudo na mão, com touchscreen, com toda a tecnologia que o futuro nos havia prometido, com drogas na esquina, com sexo por aplicativo, é a geração mais depressiva, mais ansiosa e mais suicida que nós já tivemos em todos os tempos. E então eu pergunto como profeta do século 21, cadê a felicidade de vocês? Vocês foram enganados, queridos jovens. De tanto desejarem se salvar e salvar a própria pele, vocês acabaram se perdendo. Porque o jovem de hoje, da casa dos 20 aos 30, em sua maioria, é triste, mal-humorado. Nossos jovens têm tudo, tem comida pelo iFood, mas vivem com cara de quem comeu e não gostou. Pode reparar, ô juventude triste, né? Tá namorando, não sei quem tá mais triste naquela praça de alimentação do shopping, né? Pelo amor de Deus, eu olho e falo, ainda bem que eu sou padre, né? Então, quer dizer, para onde que essa turma está indo? Por que o jovem de hoje é triste? Porque sente que não está empenhando a sua vida numa causa que valha a pena. Ele não quer ser grão de trigo que morre, ele quer se preservar, porque está preso numa vida medíocre sem sentido, porque não se torna útil para ninguém à sua volta. O jovem de hoje, que não é verdadeiramente católico, está preso na corrida dos ratos, que é trabalhar de segunda a sexta-feira em algo que não gosta, empurrando a semana com a barriga, enchendo a cara no sábado e no domingo, e recomeçando a vida na segunda-feira com gosto de cabo de guarda-chuva na boca da ressaca do dia anterior. Por isso, nós devemos hoje pensar no que o Senhor está nos dizendo
é aquele que entrega a vida, que recebe a vida. Assim como as uvas devem ser esmagadas para que tenhamos vinho, as azeitonas pressionadas para que tenhamos azeite, os diamantes sofrendo altíssima pressão debaixo da terra para virarem joias, as sementes apodrecerem e morrerem no escuro para que possam virar trigais, assim também só vive de verdade aquele que aprendeu a morrer muitas vezes. Se você é filho ou filha de pai e mãe que tem mais de 30 ou 40 anos de casados, você vai concordar comigo. Para manter o casamento com seu pai de pé, a sua mãe teve que morrer muitas vezes. Morrer às próprias vontades, algumas vezes sepultar alguns sonhos, para que você pudesse crescer e ter o melhor, sua mãe teve que morrer muitas vezes. Se você não aprender a morrer muitas vezes para seus próprios caprichos, você não consegue de fato gerar vida à sua volta. Só aquele que aprende a morrer diariamente, aprende de fato a viver. E quer que eu te prove? Morre o garoto para nascer o jovem. Morre o solteiro pegador galinhão para virar marido. Por que antigamente os homens se casavam de terno preto? Hoje é vermelho, azul, rosa, all-star, né? Mas antigamente, né, o homem se casava de preto, que era a cor do padre, olha aqui. Para lembrar que naquele dia do casamento ele está morrendo para todas as mulheres, porque ele vai ser agora de uma só. Ou seja, o Peter Pan vai virar homem. Entende bem? O que é o padrão de homem para o mundo? Aquele que pega todas, não é verdade? O que é o homem para Deus? O que abre mão de todas por uma só, porque largou de ser medíocre, entendeu que salvar a própria pele é se matar, e aprendeu a oferecer a própria vida no altar do sacrifício que se chama sacramento do matrimônio, não é verdade? Depois morre o marido para nascer o pai. Morre o pai para nascer o avô. E assim em cada parto, em cada partida, a vida vai recomeçando, porém nunca jamais sem a possibilidade de renúncia. E é isso que o Senhor está nos dizendo. Quero terminar com uma conhecida anedota, mas interessante, que vai lançar luz sobre a nossa reflexão. Escuta bem. Um senhor de 80 anos estava na Arthur Bernardes. Conhecem Arthur Bernardes? Não tem lá umas pitangueiras, umas mangueiras lá? Tem lá. A turma passa, mas não vê, né? Estava plantando uma jabuticabeira. Quantos anos demora para a jabuticabeira da jabuticaba? 20 anos. Aí um moleque estava ali, brisado, cigarrinho do demônio. Falei, aí coroa, o que está fazendo aí? Eu estou plantando jabuticaba. Ah. Quantos anos o senhor tem? O velhinho respondeu, 80. Aí ele não perdeu a oportunidade. Sabia que jabuticaba demora 20 anos para dar? Falei, sim, já plantei muitas. E não aguentando, deu mais uma espetada. E o senhor acha que vai comer? E o velhinho respondeu, eu tenho certeza que eu não vou comer a jabuticaba que eu plantei. E o moleque disse, então para que você está fazendo isso? Ele disse, é que se todos fossem egoístas iguais a você, ninguém jamais comeria jabuticabas. O homem e a mulher que entenderam, presta bem atenção, o homem e a mulher que entenderam que plantaram uma árvore e provavelmente não vão sentar à sombra dela, entendeu tudo e o segredo desta vida. Pois quem quiser salvá-la, vai perdê-la. E quem doá-la e entregá-la, vai recebê-la de volta. Assim seja. Amém. Amém.